Veja no ICL Notícias, segunda edição. Olho para o mundo, eu vejo a democracia correndo risco. Tiro, porrada e bomba. Depoimentos à Polícia Federal revelam detalhes da trama golpista e complicam Bolsonaro. E acalme e se controle, porque Deus está no controle. Desde preso, comandante do Exército teria ameaçado prender o então presidente. Papuda, Liz, Pera, boa estadia lá, valeu? Entregou geral. Comandante da Aeronáutica colocou Anderson Torres e Carla Zambelli na cena do crime. Eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, que todos vão se fuder. Foi por pouco. Para Valdemar Costa Neto, Bolsonaro só não deu o golpe porque não viu como fazer. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições. Aconteceu o que está pintado. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Hoje temos muita notícia por aqui, é dia de bomba. O ministro Alexandre de Moraes derrubou hoje o sigilo dos 27 depoimentos colhidos na Operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de golpe deflagrada em fevereiro pela Polícia Federal, essa operação, e que atingiu Jair Bolsonaro e o seu núcleo político e militar. Entre esses depoimentos estão do próprio Jair Bolsonaro, que está em branco porque ele ficou em silêncio, e dos ex-comandantes do Exército, da Marinha e também da Aeronáutica. Vou dar muito boa noite aqui para os meus queridos Chico Sá e Rodrigo Viana, dividindo a bancada comigo nessa sexta-feira, 15 de março de 2024. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo. Nossa, que escalada, né? Uma obra de arte. Não precisa mais nada, né? Uma escalada dessa. Abertura do jornal. Que abertura linda, que maravilha. Boa noite, todo mundo. Vamos embora. Vamos embora, porque, olha, também o comandante da Marinha, o Almir Garnier, ficou em silêncio. Os do Exército e da Aeronáutica trouxeram bastante informação. O Marco Antônio Freire Gomes confirmou que recebeu uma minuta golpista de Bolsonaro, aqui para a gente começar já a nossa conversa. E o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, à Polícia Federal, também é bastante comprometedor. O Rodrigo Viana vai começar o pontapé da análise aqui para tentar ajudar a gente a entender todo esse imbróglio. É isso, Gabi. Boa noite, Chico, boa todas noite, e todos que nos acompanham nesse dia importantíssimo para as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Eu diria que dos depoimentos que foram abertos pelo Alexandre de Moraes, o do comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, é até mais forte que o do general Freire Gomes, no meu entendimento. A gente fez uma leitura, eu fiz uma leitura rápida, né, porque foi hoje à tarde, são muitas páginas, e vou trazer um pouquinho, né, do que eu consegui entender, uma análise aqui, e depois a gente vai desdobrar isso com a Juliana Dalpiva, né, que está acompanhando a investigação. Exatamente. Daqui a pouquinho. Então, aliás, o programa inteiro vai ser sobre isso. Mais um dia de revelações, com muitos documentos, com muitos depoimentos. Eu vou aqui para o nosso telão, mas eu diria que em meio a tantos detalhes e tantas novidades, algumas confirmações, não são tão novas assim, mas confirmações, há um documento que chamou muita atenção de todo mundo, né? Que foi no meio do depoimento do general Freire Gomes, a Polícia Federal apresenta para ele o que seria a justificativa para a decretação do estado de sítio por parte do Bolsonaro. Não é o decreto em si, mas os argumentos jurídicos, filosóficos, é uma loucura. É um delírio teórico e político esse documento. Vou trazer aqui porque o contexto é complexo para a gente entender. Então, isso aqui é depoimento do Freire Gomes para a Polícia Federal, tá bom? Então, o delegado vai perguntando, ele vai respondendo, e aí tem aqui a transcrição. E aí, no dia 7 de dezembro de 2022,
Freire Gomes foi convocado para uma reunião no Palácio da Alvorada. Estavam presentes várias pessoas, o general Paulo Sérgio, o ministro da Defesa, o almirante Garnier e o assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, esse que está preso, o olavista, esse que é metido a intelectual conservador de extrema-direita, Felipe Martins. E então, nesta reunião, o assessor, Felipe Martins, apresentou para o general Freire Gomes, chefe do Exército, o que seriam os considerandos, os fundamentos jurídicos para decretar a intervenção, o golpe. Então, a Polícia Federal mostra para o general Freire Gomes o documento e fala, foi isso aqui que ele apresentou para o senhor nesta reunião? E o Freire Gomes confirma, foi isso sim. A polícia, então, transcreve esse documento que foi encontrado no celular do Mauro Cid. E o documento realmente é uma loucura, porque daí ele vai fazendo as justificativas para o estado de sítio. Cita o iluminismo, o princípio da moralidade, a inspiração humanista e iluminista. Olha só a loucura, para chegar no final e implantar uma ditadura. Mas vai citando vários autores aqui, o Estado francês, a Revolução Francesa, o iluminismo. A gente pode mudar para a próxima página, é longo, porque o Felipe Martins se considera um intelectual, eu imagino, né? Aí ele vai citar o Aristóteles, Antiguidade Clássica, filósofo Aristóteles, Tomás de Aquino, um dos doutores da Igreja Católica, mistura tudo. Um teórico alemão da Segunda Guerra Mundial. Bom, coloca tudo isso no papel. A ideia é que o Bolsonaro apresentasse isso tudo como justificativos, considerando isso e aquilo mais, os princípios humanistas e o Aristóteles e o Tomás de Aquino e as 4 linhas da Constituição. O que interessava mesmo? O que estava ali no final. Diante de todo o exposto, para assegurar a necessária restauração do Estado de Direito, eu declaro o estado de sítio. Era assim que terminava esse documento, que estava na mão, circulou na mão do presidente da República, Bolsonaro, circulou para o chefe do Exército. Era a declaração do estado de sítio. Então, no meu entendimento, esse é o documento que mostra, primeiro, o delírio, né, dessa gente. A nossa turma aqui na redação definiu assim, é uma espécie de AI-5 do Odorico Paraguaçu. Odorico Paraguaçu, para quem é mais novo, aquele personagem da televisão, né, Chico? O seriado O Bem Amado. O Bem Amado. Escrito por Dias Gomes. Que poderia estar em 2024, né? Tranquilo. Inclusive, porque se você usar trechos da novela dessa época, cabe perfeitamente. Cabe completamente. E esse documento em especial Exato. parece lido O pelo Felipe Odorico Martins Paraguaçu. seria o Disseu Borboleta. Disseu Borboleta, o Felipe Martins é Disseu Borboleta. Metido intelectual, assim, cheio de trololó, lero-lero, assim, que citava qualquer filósofo grego, assim, no meio de qualquer coisa. É igual. A mesma Aristóteles para dar o golpe, Aristóteles... Enfim, esse documento está aqui, faz parte desse momento histórico terrível que a gente viveu. Parece engraçado, mas é trágico, né? É tudo ao mesmo tempo. Bom, então, a gente teve vários documentos, vários trechos, aliás, todos eles, né, abertos pelo Alexandre de Moraes. E há uma tentativa já há vários dias, agora saindo deste documento aqui, eu destaquei aqui, mas isso aqui nem é o mais importante. É importante também porque a gente confirma que o Bolsonaro falou abertamente sobre o estado de sítio, né? Mas há uma tentativa já há várias semanas, mas ela foi intensificada hoje, de transformar o Freire Gomes, que é o general, então ministro, chefe do Exército, que é esse aqui, ó, e o comandante da aeronáutica do Bolsonaro, o Carlos Batista Júnior, então Freire Gomes e Carlos Batista Júnior, em salvadores da democracia. Ah, se não fosse eles, que agora prestaram depoimentos, de fato, importante, prestaram depoimentos, contaram o que aconteceu, né? Mas eles passam a imagem assim, nós impedimos o golpe, porque a gente não aceitou entrar no golpe, a gente deu um chega para lá no Bolsonaro, e de fato o que eles contam nos depoimentos, é importante ler os depoimentos, principalmente deste aqui, no meu entendimento. E daqui a pouco a Juliana Dalpiva vai também fazer uma análise com mais detalhe do depoimento do então chefe da aeronáutica. Mas há uma tentativa de transformá-los em heróis da democracia, viu, Chico? Total. As manchetes, inclusive, eu estava assistindo em outros canais, na Globo News e tal, como é que eles deram as manchetes, né, do depoimento do Freire Gomes e do depoimento do próprio Batista Júnior. Até destaquei aqui
um dos momentos, uma das manchetes, como é que a Globo estava aqui, olha. Freire Gomes avisou o Bolsonaro sobre responsabilização penal. Ex-comandante do Exército detalhou as reuniões golpistas. Parece que ele é um salvador, que ele é assim, um democrata que avisou o Bolsonaro. Cuidado, senão você pode ser responsabilizado. Isso aqui é uma. Tem uma outra manchete também. Freire Gomes nega ter ordenado a visita de Teófilo a Bolsonaro. Isso aqui é uma história complicada, porque o Teófilo é o outro general que chefiava os kids pretos e que foi visitar o Bolsonaro no palácio. Diz o Teófilo que foi a mando do Freire Gomes e o Freire Gomes diz que não mandou ele conversar com o Bolsonaro. Então, o que ele foi fazer lá? Bater papo? Fazer sessão de descarrego com o Bolsonaro? A gente não sabe. De qualquer maneira, fica essa tentativa de transformar os dois, esse é o Teófilo, né? Mas de transformar os dois, o Freire Gomes e o comandante da Aeronáutica, em salvadores da democracia. O depoimento do Batista Júnior tem trechos bem interessantes mesmo. Em parte, essa tese se baseia no próprio depoimento dele. Vamos ver aqui na tela rapidinho, depois mais tarde a gente vai detalhar com a Juliana. Mas ele conta, né? Essas transcrições são engraçadas da polícia, né? Esse porque o escrivão da polícia vai detalhando o que o sujeito falou. O indagado afirma que é isso, que é aquilo, que é aquilo. E ele diz que deixou claro a Jair Bolsonaro, em uma dessas reuniões, que tais institutos, ou seja, Estado de Defesa e Estado de Sítio, não serviriam para manter o então presidente no poder após 1º de janeiro. Que o ex-presidente ficava assustado quando ouvia isso de um militar. Eu achei interessante ele usar essa expressão. O Bolsonaro ficava assustado quando ouvia do chefe da Aeronáutica. Não pode fazer isso não, o Jair, né? É porque ele esperava que todo mundo, né, já desfilasse de tanque e na rua para garantir a continuidade do mandato. Pois é. E aí, então esse aqui é depoimento do Batista Júnior, tá? Que o Bolsonaro ficava assustado quando ouvia não é bem assim. E diz o Batista Júnior, general Freire Gomes, do Exército, também tentava convencer o então presidente a não utilizar os referidos institutos. E segue. Continua o depoimento do Batista Júnior nesse pequeno trecho que nós separamos aqui. Vamos para a próxima página aqui do depoimento dele. Bom, aí é que vem o interessante, né? O Batista Júnior diz: o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou na reunião com Bolsonaro que, caso tentasse tal ato, decretar estado de sítio, estado de emergência, teria que prender o presidente da República. Isso aí virou a principal manchete nos sites e tal, porque o Batista Júnior disse isso. E que em outra reunião dos comandantes, o depoente deixou evidente a Jair que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término do seu mandato. Mas presta atenção, isso eu acho interessante. É o comandante da Aeronáutica dizendo que o comandante do Exército ameaçou prender o Bolsonaro. Me chamou a atenção que no depoimento do Freire Gomes, ele não conta isso. Ele não diz, eu disse que ia prender o Bolsonaro. Quem conta é o Batista Júnior, né? Mas daí passa aquela imagem de que eles estavam tentando salvar a democracia naquele momento. Gabi, mas sabe o que acontece? Se a gente reconstitui o que estava acontecendo em novembro, dezembro de 2022, vocês se lembram? Os acampamentos na frente dos quartéis. E aí, no meio daquela confusão, os acampamentos, aquela loucura toda, pedindo golpe, as pessoas estavam pedindo golpe de Estado. Os militares, em vez de esvaziar a porta dos quartéis, apoiaram a permanência. E esses comandantes apoiaram a permanência. Seguraram essa gente lá. Seguraram. Senão eles iam embora. Pegavam o ônibus, voltavam para Araraquara, para o interior do Brasil inteiro. Tinha gente do Brasil todo. Não, eles seguraram. Está lá o Braga Neto com um chicletinho na boca, mascando um chicletinho, dizendo, pera aí, segura aí, vem novidade, vem coisa boa. O Braga Neto, com certeza. Agora, eu gostaria de lembrar que esses dois, que hoje aparecem como salvadores da democracia, o Batista e o Freire Gomes, também seguraram as pessoas na porta do quartel. Eu me pergunto, se o MST fizesse acampamentos na porta do quartel, o que tinha acontecido, hein? 2 meses acampados na porta do quartel. Apanhava todo mundo e ia preso em 2 dias. 2 dias, não tinha conversa. E, na época, até publicaram uma nota conjunta das 3 forças. Nós temos aqui na tela também para mostrar. Esse é o Braga Neto mascando o chicletinho que o Chico Sá lembrou. Mas a nota dos 3 comandantes, Aeronáutica, Marinha, está aqui, assinado pelos 3. O Almir Garnier da Marinha,
o Freire Gomes pelo Exército e o Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, dia 11 de novembro de 2022. Eles, no meio dessa confusão, o Lula ganhou a eleição, aquele que me diz, não, o Lula não toma posse, não vai subir a rampa, acampamento na porta do quartel, e o que fazem as Forças Armadas? Fazem essa nota cheia de dubiedades e de truques, inclusive os dois que agora aparecem como democratas. Eles falam as tradições das Forças Armadas sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da nossa história, ou seja, reafirmando essa falácia, essa mentira de que Forças Armadas são poder moderador. Não são, não está isso na Constituição, mas eles publicaram a nota malandramente para dizer, nós somos, a gente faz o que a gente quiser e segura as pessoas lá na porta dos quartéis. E aí destacava que era necessário garantir a liberdade de reunião, portanto, liberdade de permanecer na porta dos quartéis. E a liberdade de locomoção no território nacional, para que todos esses manifestantes pudessem ir com caminhão para lá, ônibus para cá, parar a rodovia, parar o que quisessem. As Forças Armadas, dizia aqui no final a nota, permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia da soberania, da ordem e progresso. Então, ali eles reafirmavam, a gente vai dizer o que pode e o que não pode, e em nenhum momento mandaram sair ali da porta. E em nenhum momento deram ordem de prisão efetiva ao Bolsonaro. Então, tem que tomar cuidado com essa construção feita por setores das Forças Armadas, que é para, nesse momento gravíssimo, em que o Bolsonaro vai para o centro da apuração e os generais Heleno, Braga Neto do Chicletinho e outros, e o almirante Garnier também vão para o centro, as Forças Armadas tentam sair e dizer, não, a gente não estava, a gente até avisou o Bolsonaro que não era para dar o golpe. Mas, malandramente, mantiveram os acampamentos na porta do quartel. Eles estavam se reunindo com o Bolsonaro nesse momento. Nesse momento aí. E naquele momento, para quem não lembra, o momento do Bolsonaro, era um Bolsonaro fingindo uma depressão, lembra? Ele aparecia deprimido. Aparentemente deprimido para passar para a nação. Saía matéria todo dia, Globo, Folha, Estadão, Bolsonaro deprimido, coitadinho, barará, barará. Estava lá tramando essa parada toda. Fazendo várias reuniões que nos depoimentos aparecem. Reunião tal dia, reunião tal dia, reunião tal dia, reunião no Alvorada, depois reunião dos chefes militares no Ministério da Defesa, aí o Bolsonaro não estava, mas tinha emissário do Bolsonaro na reunião. Olha, o Bolsonaro estava operando o golpe e esses caras eram chefes das Forças Armadas durante essa operação. Então, muito cuidado com essa construção de heróis da democracia que esses militares tentam trazer nesse momento, né? Porque havia, de fato, uma articulação golpista. A tentativa é de circunscrever o golpe, agora que não dá mais para negar, porque tem minuta, tem documento, tem um monte de indícios e depoimentos, é circunscrever na cozinha bolsonarista. Alguns militares, não vai ter como deixar de responsabilizar, então o próprio Jair Bolsonaro, os generais Heleno, Braga Neto e esse Teófilo, também me parece que está bem complicada a situação dele, e alguns civis. Felipe Martins, que é o intelectual, autor aí, intelectual com muitas aspas, autor desse documento para justificar o estado de sítio, esse aqui está preso, viu? Está preso. E apareceu mais uma personagem nos depoimentos hoje, que insuflava o golpe. Carla Zambelli, civil, deputada. Sim. A deputada que no dia da eleição saiu de arma na mão por São Paulo. Ela é citada no depoimento, aqui a Carla Zambelli, ó, se acha um gênio. Citada no depoimento do Batista Júnior, do comandante da Aeronáutica, porque ela foi procurar o Batista Júnior nesta fase e dizer, olha, comandante, apoie o nosso presidente, não deixe ele na mão, querendo dizer, dê o golpe, ajude a dar o golpe. Ele falou disso e está no depoimento que o Alexandre de Moraes liberou hoje para que a gente possa ler na íntegra. A gente tem esse trecho também aqui, né, em que a Carla Zambelli, esta que no dia da eleição aparece armada, perseguindo um homem pelas ruas de São Paulo, essa cena aqui. Eu rio, mas é um pouco de nervoso. Imagina, na véspera da eleição, uma coisa dessa. Foi uma ameaça aberta. Mas vamos para o documento aqui, ó, o depoimento do Batista Júnior. Olha o que ele diz que no dia 8 de dezembro, após a formatura de aspirantes em Pirassununga, que é onde tem uma escola militar, né, da Aeronáutica, o depoente foi interpelado pela deputada Carla Zambelli com a seguinte indagação: brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão. E que o depoente respondeu: deputada, eu entendi o que a senhora está falando.
E não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade, que ela estava propondo o golpe. Então, há vários indícios, a tentativa de circunscrever nesses que foram mais afoitos, Carla Zambelli, Felipe Martins, esses outros militares, e salvar a imagem das Forças Armadas. É claro que há uma diferença mesmo, porque o comandante da Aeronáutica não avançou, mas participou das reuniões, manteve todo mundo lá nos quartéis. Por quê? Aí eu estou concluindo já, para daqui a pouco a gente ouvir a Juliana, o Chico, nossos outros convidados, né, Gabi? Para a gente entrar mais nos detalhes dos documentos. Porque era um jogo de ganha-ganha por parte dos militares. Se o golpe desse certo, o Batista Júnior, o Freire Gomes iam dizer, poxa, peraí, a gente manteve lá o acampamento para vocês, ajudou, né? Estamos com vocês, estamos com o golpe. Como o golpe deu errado, eles podem construir a outra narrativa, de que, não, desde o começo avisamos o Bolsonaro que aquilo era uma aventura, que a aeronáutica não entraria e que o Freire Gomes do Exército prenderia o Bolsonaro. Então eles deixaram as duas portas abertas, é o jogo de ganha-ganha e agora querem se apresentar como os campeões da legalidade, sendo que insuflaram o golpe, participaram disso, mantiveram os acampamentos. Não são o Marechal Teixeira Lott, viu, gente? Na história do Brasil, teve um militar legalista, que é o Teixeira Lott, Marechal Lott. Esse, sim, garantiu a posse do Juscelino Kubitschek, né, comandante do Exército, está aqui ao lado do Juscelino, em 1955. O Getúlio tinha se suicidado em 54. Em 55, o Juscelino se elege presidente e a direita não queria que o Juscelino tomasse posse. O Lott falou, ganhou, vai levar. Ganhou, vai tomar posse. E garantiu a posse do Juscelino. Eles não são o Lott. E depois, no golpe de 64, ele de novo reafirmou, foi contra o golpe de novo. Contra o golpe o Lott de novo estava lá. Aliás, há um livro muito legal sobre o Lott, O Soldado Absoluto, do Wagner William, muito que eu recomendo a leitura. Mas então, se houve um general legalista... Era esse aí. Foi esse aqui. O Freire Gomes e o Batista foram, assim, titubeantes, né? Não dá para dizer que eles sejam iguais ao Heleno, não são realmente, e o Braga Neto, mas foram, assim, deixar as portas abertas, podiam jogar com os dois lados. E é isso que nós estamos assistindo agora, através dos depoimentos deles, também reforçando a existência dessa articulação golpista que era conduzida pelo Jair Bolsonaro. Quanto a isso, acho que não resta mais dúvida, Gabi. É isso, Rodrigo. Boa. Inclusive, muito bom, Rodrigo. Foi um ótimo catadão do dia de hoje. Muito bom, não, foi uma bela leitura. Da gente entender tudo o que está acontecendo. A gente vai esmiuçar, inclusive, agora com a Juliana Dalpiva, mas achei interessante o trecho ali que você fala sobre a ameaça de prisão, né, e aí se tornar eventualmente um herói, porque o Freire Gomes e o Batista Júnior, eles divergem também no depoimento deles em relação a essa posição enfática de prender o ex-presidente Bolsonaro, né, porque o Freire Gomes diz que ameaçou prender. E o Batista Júnior, né, ele vai... Não, na verdade é o Batista Júnior que diz que o Freire Gomes prenderia. Isso, exatamente. No entanto, isso era 7 de dezembro, passamos o mês inteiro de dezembro com essa conspiração, nenhum falou para ninguém, nenhum falou para a nação, era dever de um comandante de Forças Armadas falar para a nação o que estava acontecendo. Eles falavam para dentro, se falaram, né? Ficaram no ganha-ganha, ficaram na moita esperando o que ia acontecer. Até Bolsonaro sumir para Orlando. Exatamente. Fugir. E aí, exatamente isso que você disse. E aí, na oitiva do general Freire Gomes, não aparece de forma tão enfática assim quanto a do Batista Júnior. Então, tudo isso ali tem que ser esclarecido, né? Vamos por partes, então. A gente vai conversar com a Juliana Dalpiva, que também se debruçou sobre esses mesmos documentos, especialmente sobre o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, né, o Carlos Almeida Batista Júnior, justamente o brigadeiro. E ele disse, um dos trechos no depoimento, que o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, dava uma espécie de consultoria jurídica para o golpe, né? Eu vou ler um trecho aqui do relatório da PF, antes de dar boa noite para a Juliana, que diz o seguinte, sobre a assessoria jurídica de Anderson Torres. Indagado sobre a participação do então ministro da Justiça, Anderson Torres, nas reuniões presidenciais, respondeu que Anderson Torres chegou a participar de uma reunião em que os comandantes das forças estavam presentes, que Anderson Torres procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção, GLO e Estado de Defesa, que o papel do ministro Anderson Torres na referida reunião foi de assessorar o então presidente Jair Bolsonaro em relação às medidas jurídicas que o Poder Executivo poderia adotar no cenário discutido. Ou seja,
justamente atuar como uma espécie de consultor jurídico do golpe. Vamos dar boa noite, então, Juliana Dalpiva. Bem-vinda, querida, ao ICL Notícias, segunda edição. Muito trabalho hoje. Vamos por partes, então, né? Começando pelo Anderson Torres, aí como um consultor jurídico do golpe. Boa noite, Rodrigo, Gabi, Chico. Boa noite para a nossa comunidade do ICL. Hoje está animado. Eu mesma reclamei hoje de manhã do ministro Alexandre de Moraes, que não liberava esses depoimentos e ficava vazando um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Era isso que você queria? Tá bom para você? Não sei se eles estavam assistindo o ICL Notícias, mas logo depois ele liberou tudo. Então, vamos lá. Esse primeiro aspecto que você traz, que tem a ver com o comandante do Exército, apontar, o então comandante do Exército, apontar o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, como uma espécie de consultor jurídico, é um aspecto que está tanto no depoimento do ex-comandante do Exército, como também está no depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. E uma coisa que o Rodrigo falou aqui agora há pouco, né? Eu acho que é bastante importante a gente frisar isso para a nossa audiência. De fato, é extremamente contundente o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica. A impressão que dá, lendo o depoimento dele, é que ele foi lá de peito aberto para, aparentemente, denunciar o que, enfim... Eu vou aqui... não é discordar do Rodrigo, tá? Mas que eu acho realmente que, assim, eles não foram, nem devem ser vistos como heróis que salvaram a democracia. Mas a impressão que dá é que o Batista Júnior finalmente botou para fora, sabe? Até pelo tom das declarações diretas, tem ali né, até a menção à questão da prisão, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, nem vou queimar muito aqui já os próximos trechos que a gente vai comentar. Mas me pareceu um pouco, sabe, não sei se é desabafo a palavra correta, mas que ele finalmente falou o que ele queria falar, porque todas as afirmações são extremamente contundentes. E desde o fim da eleição, isso era recorrente ali, sabe? Porque agora a gente vê a narrativa do golpe documentada dentro de um inquérito policial. Agora, desde o fim da eleição, eu escuto fontes dizendo, olha... o presidente está flertando, sim, aqui com a possibilidade de fazer alguma coisa, mas a Aeronáutica e o Exército não querem, a Aeronáutica e o Exército não querem, só a Marinha. Mas os detalhes não vinham. E agora eles vieram, Gabi. Outro ponto aqui foi que o Batista Júnior, ele disse que era contra a ideia de convocar estado de sítio ou uma GLO, né? Eu vou ler também o trecho aqui rapidinho. Que o depoente tentava demover o então presidente Jair Bolsonaro de utilizar os referidos institutos jurídicos e que o depoente deixou claro a Jair Bolsonaro, em uma dessas reuniões, que tais institutos não serviriam para manter o então presidente da República no poder após o 1º de janeiro de 2023, ou seja, portanto, quando perdeu as eleições e o presidente Lula assumiria. E aí que o ex-presidente ficava assustado, também é um adjetivo ali que ele usou para dizer como, na verdade, não seria uma ferramenta que ele poderia fazer uso, né, Ju? Gabi, uma coisa que chama atenção é que, assim, são várias reuniões, inclusive, eu esqueci de falar uma coisa importante aqui, tá? Junto comigo para analisar isso aqui hoje, tem o meu time, tá? O Igor Mello e a Carla Gamba. Então, a gente passou, na verdade, os três, o dia todo, lendo e discutindo aspectos desses documentos e cruzando as informações. E uma coisa que, dentro dessas discussões, desse vai e volta dessas minutas, tem a ideia de que iam fazer essa intervenção, seja estado de defesa, seja estado de sítio, e criar uma tal de comissão eleitoral para fazer alguma espécie de averiguação, não sei do que, porque aí o tempo todo no depoimento do Batista Júnior ele fala, a gente acompanhou a fiscalização do TSE, das urnas, não encontramos nada, demos ciência ao presidente da República mais de uma vez, e mais de uma vez dissemos ao presidente, não há nada que se possa fazer, nada muda o resultado da eleição. E Bolsonaro em nenhum momento ouviu
qualquer coisa que foi dita, né, que não era aquilo que ele queria ouvir, só valia aquilo que ele queria ouvir, que era assim, vamos dar um golpe, né? Vamos fazer essa virada de mesa. Mesmo que a palavra golpe não seja a palavra que eles usam, né? Eles vão sofisticar isso aí para tentar fingir que o que eles estão fazendo tinha algum respaldo. Eles não querem se olhar como golpistas, que é o que eles estavam fazendo, discutindo um golpe. Então, quem discute golpe é golpista, né? Então, assim... ele não queria ver isso, ele não queria aceitar isso, e aí ele ignora tudo. Mas tinha essa discussão, aí o Anderson Torres vai lá, dá essa consultoria jurídica, mas ao mesmo tempo é lembrado o tempo todo ao Bolsonaro. Nada disso vai fazer com que o senhor tenha direito de continuar no cargo de presidente da República depois de janeiro de 2023. Tem um outro ponto, eu acho isso fundamental que você traz, Ju, sobre eles sofisticarem os termos, né? Mas a gente aqui justamente está esmiuçando para poder dar um nome ao que realmente aconteceu. Agora, a gente falou um pouco a respeito da ameaça de prender Bolsonaro, né? O Batista Júnior, justamente como a gente estava discutindo um pouco antes da Ju entrar, disse que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, teria ameaçado prender Bolsonaro, quer dizer, uma coisa mais enfática. Aí a gente tem o trecho também desse documento falando a respeito disso, né, que o então comandante do Exército, o general Freire Gomes, também tentava convencer o então presidente a não utilizar os referidos institutos, que em uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente da República, após o segundo turno das eleições, depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto na Constituição, GLO, ou Estado de Defesa, ou ainda Estado de Sítio, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que, caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. E aí o depoimento, né, segue acontecendo. Só que isso diverge, como a gente estava pontuando, do depoimento do próprio, né? Na oitiva do próprio general. Esse ponto eu queria que a Juliana acho que leu com muito mais atenção, Chico. Eu, pelo menos, não achei no depoimento do Freire Gomes, porque é o Batista Júnior dizendo o Freire Gomes ameaçou prender o Bolsonaro. Não é estranho que o próprio Freire Gomes não fale disso no depoimento para a Polícia Federal? Pode ter sido apenas uma garganta ali do Freire Gomes pro almirante ali, né? Pro brigadeiro. Olha, mandei ameacei até de prisão. Como é que a Juliana... Pelo que eu entendi, e vou aqui no intervalo só fazer a rechecagem, tá? Porque é um volume de informação muito grande, mas sim, o Freire Gomes não faz essa referência ao fato de ter dado voz de prisão. Quem conta isso é o comandante da aeronáutica, o Batista Júnior. Porém, pelo relato que eu me recordo aqui, tem a ver com um momento de um momento presencial. Então, é um momento em que o Batista Júnior disse, acho que ter presenciado. Sim, ele disse que ele viu na reunião o Freire Gomes falando para o Bolsonaro, se o senhor avançar nisso, eu vou dar voz de prisão para o senhor. Então, é o Batista Júnior falando que ele viu. Que ele testemunhou, né? Exatamente. Eu acho estranho. É muito enfático. Muito enfático. Eu acho estranho que o Freire Gomes não tenha dito contado para a polícia, olha, eu disse para o Bolsonaro que com certeza é estranho. Mas aí, sabe, Rodrigo, eu vou dar o benefício da dúvida, que eu espero que esses depoimentos tenham sido gravados em vídeo também, para registro histórico, para um inquérito policial, porque também a maneira como as pessoas falam carrega informação, né? Sim, então, isso é muito importante. A maneira como isso foi para o papel, e aí, assim, claro que eu acho que não se omitiria uma informação importante dessas, mas a maneira como isso vai para o papel também diz respeito à pergunta que foi feita, quer dizer, né? Então, tem que ver um pouco, mas chama atenção, sim, eu estou aqui só fazendo realmente o benefício da dúvida, entendeu? Mas realmente era um dado que ele deveria ter relatado também. Você pode ter certeza que a Polícia Federal está atenta a isso.
É isso, sem dúvida. Acho muito importante a gente ir colocando esses pontos aqui, porque, de fato, é uma coisa que causa estranheza, né? Agora, assim como o Freire Gomes, o ex-chefe da Aeronáutica, né, parece que também tentou tirar o corpo fora. Ele teria dito para Bolsonaro que era contra qualquer tipo de golpe. E aí ele falou uma coisa grave sobre o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, que ele teria colocado, então, as tropas à disposição para o golpe. E o Garnier, ele não falou nada durante o depoimento dele, ficou em silêncio, o que também, então também ele não negou, né? Não deu uma declaração diferente disso. Aí a gente tem aqui um trechinho que eu vou pedir para colocarem em tela cheia, por favor, para a gente poder dar uma lida no depoimento, que diz o seguinte: poder do então presidente da República no poder, após 1º de janeiro de 2023, que em uma das reuniões com os comandantes das forças, né, depois do segundo turno das eleições, dentro do contexto apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, de possibilidade de utilização dos institutos jurídicos da GLO e do Estado de Defesa, o Almir Garnier afirmou que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro. Olha só, que tal posição do comandante da Marinha foi dissonante dos demais comandantes do Exército e Aeronáutica. Ou seja, colocou o corpo dentro do golpe, né? Totalmente. Garnier, né? Sim. Agora, e que ele buscou, tem ali um trechinho também que diz que o depoente utilizou uma estratégia para ganhar tempo. Agora, que estratégias foram essas de ganhar tempo também, né? Que é o trecho final desse documento. É uma das questões aí também colocadas. Mas o principal aí desse trecho, né, Juliana, é que o Batista Júnior coloca o Almir Garnier como o sujeito que falou: Bolsonaro, precisava da gente, as tropas estarão com o golpe. É isso, né? É uma acusação direta, né, Rodrigo? Que é uma coisa que você vê o tempo todo eles fugindo, eles tentam. Acho que é nesse aspecto que se diferencia muito o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, no sentido de que, olha, a Aeronáutica não vai participar, presidente não tem como o senhor continuar no cargo, essas medidas que estão sendo apresentadas não servem, e ao mesmo tempo, quando ele vai lá e aponta o dedo pro Garnier, ele sabe o que ele está fazendo. É um brigadeiro falando para um almirante, né? Eles têm assim uma equivalência em termos de patente. Então, ele sabe que ele está acusando um colega de farda da mesma estatura que ele. Então, assim, ele sabe o peso que essa declaração tem. E que é uma acusação, ele está acusando, né? Nenhum deles foi ali sem saber que aquilo é um inquérito que está, né, apurando uma tentativa de golpe, até porque eles também foram alvo de busca e apreensão. Então, essa também é uma afirmação que coloca o Almir Garnier numa situação bastante delicada, para além do que já se sabe. E também foi uma coisa que na semana passada eu ouvi alguns bastidores sobre isso, de que ele estava sendo aconselhado a pensar em colaboração, porque ele está numa situação muitíssimo complicada, provavelmente será denunciado. É muito difícil de que, com esta acusação, né, que está sendo feita justamente por um colega de farda ali das Forças Armadas, né, da mesma estatura, dizendo que ele iria entrar no golpe, a Polícia Federal não vai indiciar ele. Não vejo esse cenário acontecer, do Almir Garnier não ser indiciado quando esse inquérito for concluído. Só para não passar batido pelo general Heleno também, sobre o depoimento de Batista Júnior, né? Ele disse que avisou o general Heleno que a Aeronáutica não iria embarcar numa aventura golpista, de acordo com o depoimento. Agora, tem um outro trecho que eu quero trazer aqui, que é importante, segundo o ex-comandante da Aeronáutica, que é sobre a Carla Zambelli, que até ela pressionou de acordo com esse documento. Vamos colocar aqui o trechinho, que é justamente, né, no dia 8/12/22, após a formatura dos aspirantes a oficial da FAB, na cidade de Pirassununga, em São Paulo, o depoente foi interpelado pela deputada federal Carla Zambelli com a seguinte indagação: brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão. Que, em seguida, o depoente disse: deputada,
entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade. E que o depoente reportou tal fato ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, e que o ministro reportou ao depoente, que foi abordado pela deputada federal Carla Zambelli, de forma semelhante, ou seja, eles conversaram entre eles e tiveram ali, disseram que receberam a mesma abordagem da deputada Carla Zambelli. Ela, inclusive, postou nas redes sociais a respeito disso, ela se pronunciou, falando que eu não sabia, já vou lendo aqui, eu não sei se a gente já tem essa imagem, mas enquanto isso vou noticiando aqui a respeito disso, porque a Carla Zambelli escreveu nas redes sociais o seguinte: eu não sabia que generais de alta patente aceitavam pressão de uma deputada de baixo clero. Nossas Forças Armadas já tiveram comandantes melhores. Triste, foi o que ela disse. Ela também não negou que fez pressão. Não negou. Agora, outro ponto importante para a gente acrescentar aqui a informação é de que o PSOL, né, o partido PSOL, pediu a cassação da Zambelli por pressionar, de acordo com o depoimento, ex-comandante a dar golpe, né? Então, isso já está circulando também, a gente deve ter... Chico. Diga. Não, eu ia perguntar o que o Chico achou dessa resposta da Carla Zambelli, porque ela admitiu. Ela admitiu, carimbou, estava lá e fiz a pressão. E lamentou, talvez, que o brigadeiro tenha contado, né, a questão dela. Exatamente. Acho que isso que ela lamenta mais. Tenha relatado. Agora, tem a tentativa, claro, de tornar esses generais, ou o comandante da aeronáutica também, um pouco heróis da história. Mas, independentemente disso, eles afundam o Bolsonaro de vez. Acho que esse que é o principal. Né? Eles rifam o Bolsonaro definitivamente. Olha aí o tweet da Zambelli na tela. São depoimentos de comandante-chefe da tropa, da força, de cada uma das forças, dizendo que o ainda presidente Bolsonaro, em dezembro do ano passado, depois de Lula eleito democraticamente, insistia em não entregar a rapadura, ficar no cargo. Palavra de comandante de tropa, palavra de comandante de força. Então, óbvio que eles estão tentando sair de herói na parada toda, mas não deixam de ter feito um favor incrível à pátria, à nação, no momento que eles rifam definitivamente o Bolsonaro. E acho que para o povo lá na ponta, né, Chico, Juliana, a gente conversava aqui antes na redação, ele dizia para o povo que está assim, olha, um general e um brigadeiro da aeronáutica falando Bolsonaro propôs golpe, sim. Tem um peso, né? Porque não é qualquer um. Tem uma credibilidade popular infinitamente maior do que qualquer coisa. Porque não é o PT falando mais, é o comandante do Exército e o comandante da aeronáutica, né? Não, imagina um comandante dizendo que ia prendê-lo. Sabe, isso dá isso tem um lastro para o povo, assim, é muito importante esse movimento. É importantíssimo. Agora, é porque aqui no ICL a gente não vai comer qualquer cascata que sai por aí, que o cara é um super-herói. Então, a gente tem que alertar por esse lado também. Claro. Diga, Ju, só reforçando então, o PSOL ele já se adiantou, pediu a cassação do mandato da Carla Zambelli e usou como base do documento o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, à Polícia Federal. Então, isso já está sendo utilizado. Diga, Ju. Aproveitando aqui que a gente estava questionando antes, né, a questão do Freire Gomes não ter mencionado, né, no depoimento dele sobre ter dito que, né, pelo relato do Batista Júnior, a possibilidade de prender o Bolsonaro, o Igor está me alertando aqui, ele revisou para a gente e disse que só fala que ele alertou o presidente que ele poderia, se ele tomasse essas medidas, o Freire Gomes, tá? O Freire Gomes disse isso. Entendi. Não. O Freire Gomes disse que só alertou o Bolsonaro que ele podia sofrer uma responsabilização penal. Ele não fala que ele ameaçou prender. Realmente, não é enfático. Não consta depoimento. Alerta que podem prendê-lo. E nem usa esse termo. Não necessário. Responsabilização penal. É o que vai acontecer agora. Ele viu o futuro aí. Enxergou, é o que vai acontecer agora. Eu acho que talvez, Juliana, não sei, aí é leitura nossa, é interpretação, mas, quer dizer, o Batista Júnior diz, ouvido o Freire Gomes, o presidente, o senhor pode ser preso.
E o próprio Freire Gomes diz: presidente, o senhor pode ser responsabilizado criminalmente. Talvez na hora de contar para a Polícia Federal, o Freire Gomes tenha dado uma dourada na pílula para não parecer que estava escrachando o presidente da República. De qualquer maneira, eles relatam que falaram para o Bolsonaro que ele teria consequências para ele se ele Houve o alerta, o alerta foi dado, né? É isso. Tá, tem isso nos dois depoimentos, de alguma maneira. E eles podem dizer agora, diante do que vai acontecer, assim, que é muito provável, que é uma eventual, que vai ser indiciado, que pode ser preso, não sei se imediatamente, mas está isso no roteiro, isso é fato. Eles podem muito bem dizer, olha, avisamos. E avisaram. Quero trazer aqui mais duas informações a respeito do general Pazuello, mas só para citar também... Pazuello? Pazuello, mas antes disso eu queria mencionar só que uma pessoa que foi mencionada nesse depoimento também foi o jurista Ives Gandra Martins, né? Só para não passar batido por isso, porque outra coisa que o ex-comandante da Aeronáutica disse, né, é que nessas reuniões eram mencionadas as interpretações do Ives Gandra sobre aquele famoso artigo 142 da Constituição. Então, foi utilizado como base jurídica ali para a argumentação do golpe. Agora, quem também teria participado de pelo menos uma dessas reuniões para discutir o golpe foi o general Eduardo Pazuello, atualmente deputado federal, né, que foi ministro da Saúde, você deve se lembrar, durante a pandemia, foi ministro da Saúde de Bolsonaro. A Polícia Federal diz que tanto o general Freire Gomes como também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, relataram que o Pazuello esteve no encontro no Palácio da Alvorada no dia 7 de novembro. Então, o Pazuello também implicado aí nessas reuniões que aconteceram discutindo o golpe. Ainda bem que ele estava lá, porque com a logística dele, ajudou a dar errado, graças a Deus. Famoso pela logística. Tem um aspecto que eu queria ressaltar, disso que você falou sobre, aproveitando que você citou a menção do Ives Gandra do artigo 142, que era parte dessas discussões, nessas reuniões onde se discutia a minuta para tentar botar o decreto, para tentar fazer alguma coisa. O general Heleno, que a gente falou rapidinho aqui, ele apertou lá o comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, num evento em São José, em São Paulo, no dia 16 de dezembro de 2022. Ele queria o quê? Que o comandante da Aeronáutica fosse numa reunião com o Bolsonaro e os outros comandantes das Forças Armadas no dia 17 de dezembro. O que acontece nesse dia 17 de dezembro? É quando o Felipe Martins vai lá e lê o tal da minuta e tudo mais, e quando o Batista Júnior diz que se recusa, e aí depois, de fato, ele não participa dessa reunião. Então, veja o tamanho do papel do general Heleno. Ele foi pessoalmente pressionar o comandante da Aeronáutica para ir na reunião em que ia se discutir o tal do decreto principal ali para tentar fazer, né, o uso da força para fazer o golpe. E também me chamou a atenção, assim, parte das coisas que o Freire Gomes, ainda usando muito esse raciocínio do Rodrigo sobre não ser o herói, não fez o golpe, mas quando ele é questionado, né, por que ele fez? Assim, a Polícia Federal deixa escapar ali que ela tem informações de que o Pazuello queria fazer o uso do 142, do artigo de maneira equivocada, porque em nenhum momento o artigo permite qualquer coisa nesse sentido, mas faz menções a visitas que o Bolsonaro teria recebido no dia 7 de novembro de 2022 e que o Pazuello tinha ideias para ações fazendo uso do artigo 142. E aí o Freire Gomes é questionado, mas o que o senhor fez? Ele, mas ele já era deputado, eu pensei que era uma questão política. Assim, isso é prevaricação, né? Ele ouviu, ele viu e ele não fez nada com relação a uma situação que ele foi tentando, de algum jeito, aqui, vamos botar aspas, mas cozinhar, né? Que ele claramente não queria enfrentar o Bolsonaro, mas ele vai retardando, ou como eles próprios usaram o termo ali, ganhando tempo. É isso.
É uma leitura, são muitos detalhes, né? Então a gente tenta aqui fazer um resumo para quem está nos acompanhando, né, Gabi? Até segunda-feira a gente já vai estar mais digerindo essas informações. Vai decantar, né? Todas. As informações vão decantar. Exatamente. Ju, muito obrigada, você, ao Igor, a Carla também, pelo trabalho. A gente vai se falando. Um beijo, até semana que vem. Beijo, gente. Sim, a gente está preparando várias coisas aí para os próximos dias e para a semana que vem. Então, maravilha. Com certeza, muita coisa para a gente discutir, analisar e explicar para quem acompanha aqui o nosso ICL. Oba! Obrigado. Boa noite, querida. Não, eu achei fundamental a fala do Chico, sabe? Porque a gente está aqui, e é um papel do jornalista mesmo, né? Imagine, o Alexandre de Moraes, no começo da tarde, libera todos os depoimentos. Nós ficamos aqui na redação, com a nossa equipe que está aqui nos bastidores, todo mundo debruçado sobre os documentos. Brava equipe, inclusive. Brava equipe. A turma da Juliana. E aí a gente foi, traz um detalhe aqui, traz outro, é Freire Gomes, é Batista Júnior, é um monte de nome. E aí a nossa audiência está aqui acompanhando. Mas eu acho que fundamental o que o Chico trouxe aqui, que é tentar ver a floresta. O que significa isso tudo na prática? Significa que o Bolsonaro se complicou tremendamente, Chico. Eu queria só frisar isso que você já falou, mas acho que o resumo de tudo isso, esses detalhes todos que são importantes, Batista, Freire Gomes, o Almir Garnier quieto, que é o da Marinha, o Bolsonaro não quis falar, é que o Bolsonaro está percebendo que não tem saída para ele. Não tem saída e ele está partindo para uma operação que é a política. Juridicamente, a situação dele está desenhada. E eu acho que com os depoimentos que a gente lê hoje, que a gente ainda não tinha lido, está desenhada a situação. O Bolsonaro tem responsabilidade central nessa tentativa de golpe no Brasil. É isso, né? Ele é a peça-chave. E olha o tamanho das testemunhas. Uhum. Comandante da Aeronáutica, comandante do Exército, gente. Não é mais o assessor que passava lá, ou o cara que carregava a mala do Mauro Cid. É lá em cima a parada. É isso. Subiu de patamar. Subiu. São ex-comandantes da FAB, do Exército, confirmando o golpe. É lá em cima. Não é então, pouca coisa. Você vai colocar... Ele vai pedir uma careação? Pois é. Que seria uma saída jurídica, se ele tivesse bala na agulha. Vai pedir uma careação com um dos dois... O Batista Júnior. O Batista Júnior? E dizer na cara dele que não cometeu, que não aconteceu nada disso. Então, não tem saída. Não tem. Juridicamente, eu acho que está bem complicado. Não tem. E a anistia não tem saída. A anistia também, ela juridicamente, ela já cai por terra. Quando você lembra do Daniel Silveira, que recebeu o indulto do Bolsonaro, 10 dias depois, o Supremo bota na roda para votar. E derruba o indulto. E derruba. Não tem saída jurídica também como anistia. Teria a saída do Congresso. O Arthur Lira, numa operação... A operação Salva Bolsonaro, livraram da cadeia. Só não tem cadeia numa saída política. É isso, eu acho que nós estamos caminhando para isso. E por isso que o Bolsonaro, depois nós vamos falar disso mais adiante também com o Nassif. Primeiro, o timing que o Alexandre de Moraes vai usar para ir concluindo esse processo. Primeiro, precisa a Polícia Federal entregar o relatório, o Ministério Público oferecer a denúncia e depois o timing do julgamento. Mas a segunda coisa é isso que você falou. Como é que o Bolsonaro reage? Pressão na rua, gente na rua e pressão no Congresso. Tumultuar, botar Nicolas, botar outros, para tumultuar o Congresso, tentar paralisar o governo e dizer, ou vocês sentam aqui na mesa e a gente fecha uma anistia, ou então o Lula também não governa. Mas, olha, o que os militares fizeram hoje, e eu acho que eu queria colocar essa questão também, só para a gente fechar aqui. Fizeram hoje não, né? O que a gente ficou sabendo hoje, dos depoimentos que eles já deram, indica que os comandantes das Forças Armadas não querem anistia para todo mundo. Sim. Eles querem que alguns sejam responsabilizados, sim. Então, eu acho que a situação, o Bolsonaro, talvez os filhos dele, a cozinha ali mais próxima, não vai ter como escapar. Não vai. Né? E o Lula, quando sinaliza de botar panos quentes com os militares, que a gente não gosta, a gente critica, é nessa linha também, Gabi. Então, olha, os militares colaboram para que esse processo se conclua e o Bolsonaro seja punido, e o Lula não vai ficar fazendo campanha para criticar todas as Forças Armadas. No mesmo momento. No mesmo momento não. Né? No mesmo momento. Lula, óbvio que sabia do teor desses depoimentos, como meia Brasília tinha uma ideia do que poderia estar nos depoimentos, e solta essa história, dá essa recuada. Pois é, os militares chancelam a acusação contra o Bolsonaro e o Lula diz, não vamos falar de 64, o que é, no meu entendimento, um erro, assim, pensando na história. Mas na operação política que está acontecendo agora, faz sentido, né?
Vamos agora falar especificamente sobre a minuta golpista, porque a gente vai voltar para os depoimentos agora do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. A gente já falou sobre como se referiram a ele, né, o Batista Júnior, mais especificamente sobre ele ter confirmado à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou a ele e a outros comandantes também das Forças Armadas aqueles que seriam os fundamentos para a decretação de um estado de sítio e a convocação de uma GLO. Para falar sobre isso, a gente vai conversar com a Camila Rocha, que é cientista política, ela que vai falar a respeito disso aqui com a gente. Professora, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria ler um trecho aqui da minuta para a gente poder conversar. O primeiro trecho aqui diz o seguinte: ordem e progresso, o lema de nossa bandeira, requer nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade no Brasil, uma vez que não há ordem sem segurança jurídica, nem progresso sem liberdade. Eles usam isso o tempo inteiro, né? Essa espécie de deturpação da palavra liberdade para justificar. Tem um outro trecho aqui também que eles dizem: não à toa encontramos ao longo da história algumas ideias convergentes ao apelo do nosso discurso. Na antiguidade, dar a cada um o que é seu já era uma ideia defendida por Aristóteles. Não é isso, Rodrigo, que você leu lá no início da sua análise? Como definição de justiça e princípio de direito. E o voto do povo de Sapopemba, não conta, não? Só conta Aristóteles nessa hora? Eles falam, no iluminismo, a necessidade de resistência às leis injustas já era uma ideia defendida por Tomás de Aquino. Tudo foi utilizado para defender, né, esse trecho aqui que eu estou lendo, é da minuta golpista, aqui reforçando, mas tudo isso para começar aqui a ouvir a professora a respeito da gravidade disso, né, porque a gente tem aqui um ex-comandante do Exército e não só ele, né, a gente tem também ex-comandante da FAB confirmando o golpismo do ex-presidente Bolsonaro. Então, o que isso nos mostra que coloca Bolsonaro no centro, ele é a peça-chave, né, desse golpe. Certamente, eu acho que isso demonstra, né, claro que a gente há muito tempo, né, já vem acompanhando esse processo golpista, porque é um processo, certo? Então, né, que durou, enfim, meses e meses. E eu acho que é importante destacar, inclusive, para a gente ter noção da gravidade disso, que no dia 31 de março de 2021, Bolsonaro ele trocou todo o comando das Forças Armadas, né, no Brasil. Não é à toa, foi no dia 31 de março, né, bastante simbólico. E, naquele momento, o Braga Neto, que assumiu, né, ali como né, a cabeça da defesa do país, ele que escolheu os três comandantes, né? Então, todos esses três... A gente teve um problema aqui no som da professora? Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo a professora. Pessoal? No golpista dele já estava agora voltou, professora. Desculpa, eu queria pedir para você retomar sua fala, por favor, porque a gente teve uma interrupção no seu áudio. Se a gente puder voltar, por gentileza. Tudo bem, claro. Sim. Então, o que eu estava falando é que eu acho que é importante a gente ter em mente que no dia 31 de março de 2021, Bolsonaro, na verdade, Braga Neto, né, junto com Bolsonaro, eles trocaram toda a cúpula, né, das Forças Armadas. Então, os três, né, representantes, enfim, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, eles foram substituídos por indicações do Braga Neto. Quer dizer, foram pessoas escolhidas a dedo, né? Então, eu acho que isso demonstra quão grave é, porque, num certo sentido, o Bolsonaro e o Braga Neto deveriam, né, acho que confiavam que todos eles iam, enfim, de alguma forma seguir o Bolsonaro ou tinham alguma esperança nesse sentido, né? Então, para a gente ver como realmente algo muito grave, né? Eles, como vocês estavam falando anteriormente, eles terem rifado o Bolsonaro nesse momento, né? Porque eram da confiança do Bolsonaro, eram da confiança do Braga Neto.
Agora, professora, é o Rodrigo, boa noite, obrigado pela presença. Chama a atenção, a Gabi leu aqui trechos, né? A gente já tinha apresentado no começo do programa, da justificativa que essa turma do Bolsonaro, me parece que o Felipe Martins e outros, tentavam dar com amparo teórico. Eles vão a Aristóteles, ao iluminismo, às 4 linhas da Constituição, como diz o Bolsonaro, as liberdades, a Revolução Francesa. Então, parece tudo um delírio, né? Parece um delírio, mas era assim que eles iam conduzir? Quer dizer, qual o sentido disso que está nesse documento? O Bolsonaro cogitou ler isso como uma justificativa, porque vinham essas justificativas e depois, sendo assim, eu declaro o estado de sítio. Parece que a gente estava assim num momento de delírio completo, né? Como é que a senhora lê, quando a gente relembra o que foram os meses de novembro, dezembro, que o Bolsonaro dizia que estava deprimido, mas parece que não, parece que o que eles estavam era conspirando mesmo, nesse nível aí que a gente vê nesse documento, né? Uhum. Olha, eu acho que é importante também ter em mente, né, pensando nisso, que a extrema-direita no Brasil, né, enfim, que se formou nos últimos anos, né, ficou mais forte, ela sempre teve uma perspectiva de ruptura, né? Vamos dizer assim, entre aspas, revolucionária, no sentido que, por exemplo, né, as pessoas falam em Revolução de 64, não em golpe, certo? Então, toda essa retórica, ela tem a ver com isso, com essa ideia heróica de algo grandioso, né? De um momento que eles provavelmente imaginaram que ia ser histórico, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que dava para ser adiantada, que eles iam provavelmente, né, escrever ou se pronunciar dessa forma, assim, grandiloquente, né, e tudo mais. Nós juntando, né, as coisas mais absurdas do mundo cabiam ali. Inclusive, tem uma denúncia que é a denúncia mais furada, que é uma denúncia que as inserções da propaganda política no TSE teriam sido adulteradas. E é uma coisa que havia rolado na campanha, e eles usavam como prova uma rádio do Fábio Faria, do pai do Fábio Faria, no interior do Rio Grande do Norte. Então, um saladão, assim, com digamos, uma retórica ali um pouco impostada, que aquilo seria lido por Bolsonaro, e pronto, achavam que estava decretado mesmo, que ia ficar por isso mesmo, né, professor? Acho que agora eu fico me perguntando e queria refletir contigo, em que eles baseavam que era possível, se já tinha o governo americano, o governo dos Estados Unidos já havia dito que não daria apoio ao golpe. A reunião importantíssima com os embaixadores havia também, não respondeu a contento, não deu moral nenhuma para o golpe. Qual a base, o que eles tinham na cabeça nessa hora, na sua avaliação? Que crença tamanha era essa? Olha, de fato a pressão internacional, sobretudo a pressão dos Estados Unidos, né, foi decisiva. A gente teve, enfim, até o professor da FGV, o Oliver Stum, que escreveu sobre isso, né? Agora, a minha impressão é que, na verdade, assim, existia uma pressão bem grande da base bolsonarista para que isso fosse levado até os últimos limites, sabe? Então, eu acho que, né, pessoas aí do núcleo duro do Bolsonaro, como vocês estavam falando, por exemplo, da Carla Zambelli, enfim, outras pessoas, o próprio Braga Neto, enfim, acho que tinham, vamos dizer, comprado mesmo essa ideia de que, não, era preciso levar a cabo a qualquer custo, porque, inclusive, se a gente for pensar, né, nos últimos levantamentos que fizeram em termos de pesquisa, tem aí mais ou menos cerca de 1/3 da população, né, do eleitorado, que diz que apoiaria uma declaração de estado de sítio, né, e tudo mais. Então, acho que eles estavam provavelmente pensando nisso, né, nesse setor da sociedade. Eu estou só lembrando que havia aqueles momentos de delírio mesmo, em que, lembra, alguns foram até gravados. Parece que prenderam o Moraes, aí eles aplaudiam, se jogavam no chão. Agora, vê que também não era um delírio dos acampamentos, estava escrito isso, estava planejado isso naquele momento. Eu acho que o delírio alimentava a minuta e a minuta... A minuta alimentava, exatamente, mas vazava, né? Vinha de um lado para outro. Então, não era o delírio do pneu ali, da turma do pneu, do celular na cabeça. Havia esse pensamento na cúpula
Dentro do Palácio. Dentro do Palácio Planalto. Eu queria também aproveitar aqui para trazer o pronunciamento do Jair Bolsonaro sobre o depoimento do Freire Gomes, né? Que justamente o Freire Gomes, né, que disse que Bolsonaro, que recebeu a minuta do golpe de estado de sítio, né? De Bolsonaro, né? Foi Bolsonaro que apresentou essa minuta, de acordo com o depoimento dele. E aí ele deu uma declaração ao portal Metrópolis e negou ter cometido crimes. Ele diz o seguinte, abre aspas, não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal. Você pode discutir e debater tudo o que está na Constituição Federal. O que falam em delação, em depoimentos, é problema de quem falou. É uma narrativa idiota, se referindo, né, a dizer que houve um crime. Fecha aspas, foi a declaração de Bolsonaro. Agora, não é problema de quem falou, né, gente? Estão implicando o Bolsonaro no centro do golpe. Então, é a fala aí de Bolsonaro, né? É a declaração dele, que ele deu para um portal Metrópolis, mas ele sabe que está implicado completamente, né? Com as mãos, os pés, enfim. Aí não tem historinha de narrativa, não sei o quê, a delação. Aí não, é muito... É um depoimento da Polícia Federal, num inquérito super importante, está lá e é um general comandante da força dizendo isso. Então, não tem saída. Está juridicamente muito complicado. Aí na tela estão as imagens, enquanto a gente falava, o pessoal da produção foi buscar aqui as imagens do que eu chamei de delírio, né? Mas era um delírio embasado politicamente com uma intenção política. Então, não era uma loucura assim, mansa, era uma loucura que podia levar o país realmente para uma ditadura. E tinha método, tinha uma forma de construção que essas pessoas entravam nessa espécie de transe na frente dos quartéis e isso alimentava os documentos oficiais que iam sendo construídos por uma decretação eventual de estado de sítio. Mas eu queria ouvir a Camila, professora. Justamente. Como é que ela acha que a situação jurídica e política caminha de agora em diante, né? Porque há a questão do timing, né, Camila? Jurídico. Como é que você avança tendo 30%, 40% do país ao lado do Bolsonaro? Então, é um momento de extrema tensão, né? Exatamente. E é isso, como vocês estavam falando anteriormente também, que ele está tentando, né, nesse último protesto na Paulista. É isso, como vocês disseram, ele, né, provavelmente na justiça não tem saída, certo? Porque não é uma narrativa, são fatos. Então, acabou. Agora, é isso, ele está tentando se safar politicamente. Agora, eu acho que mesmo do ponto de vista político, vai ser muito difícil para ele, considerando a institucionalidade, né, não atos de rua. Porque mesmo, né, tudo bem, teve esse ato grande na Paulista, mas os apoiadores mais fiéis do Bolsonaro, eles viram o que aconteceu, né, com as pessoas ali no 8 de janeiro, né, que elas foram responsabilizadas, foram presas, né, aconteceu tudo aquilo. Então, isso também coloca um limite também, vamos dizer assim, para a ação dessas pessoas, até onde elas podem ir, certo, a partir de agora. Então, quer dizer, tudo bem, sim, você pode convocar um protesto e tal, mas eles vão impedir, né, o caso Bolsonaro de fato seja preso? Muito difícil. É isso, professora. Quero agradecer muito aqui a sua presença. Camila Rocha, cientista política. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao ICL. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado. A gente continua aqui, claro, discutindo, né, mais um trecho, vamos dizer assim, desses depoimentos. Hoje veio a público também o depoimento do presidente do PL. Esse personagem a gente não tinha citado ainda. Ainda não, mas olha só, o Valdemar... A parte civil do golpe. Isso, né? Exatamente. Ele relatou à Polícia Federal, Rodrigo, Chico, que o Bolsonaro e outros integrantes também do partido insistiram por uma ação para questionar o resultado da eleição no TSE. Então, essa ação tinha como base um relatório de um instituto contratado pelo PL, portanto, pelo partido de Bolsonaro, para analisar as urnas eletrônicas, o IVL, o Instituto Voto Legal. Esse questionamento, com base no relatório do Instituto Voto Legal, no Instituto Voto Livre, né, na verdade, o IVL. É voto legal. É voto legal. O Instituto Voto Legal foi adiante, mas o TSE não aceitou essas argumentações e até aplicou uma multa de 22 milhões e 900 mil reais ao PL.
Então, a gente tem esse trechinho aqui do depoimento do Valdemar Costa Neto, que diz: indagado se o documento serviu de base para a ação judicial proposta pelo PL no TSE contestando as urnas eletrônicas, ele respondeu que, após as eleições de 2022, o IVL apresentou um relatório que demonstrava que nas urnas mais novas, numeradas, o presidente Bolsonaro tinha a maioria de votos e nas mais antigas, não numeradas, o candidato Lula possuía maioria de votos. E aí, tal relatório foi apresentado ao TSE, que respondeu aos questionamentos e aplicou essa multa aí de R$22.900.000. E tem mais também, o Valdemar Costa Neto, ele disse que Bolsonaro só não deu o golpe porque não encontrou uma maneira de fazer, né? Isso eu acho que talvez seja o ponto mais relevante da declaração, né, do depoimento. Ele disse isso enquanto ele estava explicando que ele recebia diversas propostas de golpe, como a própria minuta que foi encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres. A gente também tem esse trecho, olha que interessante, Rodrigo Escussá, atenção nesse trecho que está em amarelo da declaração dele. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Agora, vão prendê-lo por causa disso? Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita gente chegou para mim agora e falou: pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa. Imagina se pegam. Fecha aspas. Todo mundo tinha, eu não tinha, você tinha? Eu também não, parece que estava sendo distribuído. Não, já falei, né? É um perigo, esquina, né? Você vai na cozinha, de repente se depara com uma minuta do golpe. Uma minuta do golpe, assim, citando Aristóteles, eu ia ficar assustado. Pelo amor de Deus. Tem uma nota curiosa dessa história do Valdemar, é que ele citava sempre um tal de, que ele chamava de gênio de Uberlândia. O gênio de Uberlândia sabe que pode ter fraude na urna, então nessa parte o Bolsonaro pode estar certo. O gênio de Uberlândia que ele se referia é um empresário de tecnologia chamado Laércio Virgílio, e o próprio Laércio Virgílio, que era tido como um gênio da matemática e um especialista em urna eletrônica, vai na Polícia Federal, nessa série de depoimentos, e diz o quê? Não sou gênio em nada, Olha. Não sou gênio de matemática e não entendo de urna eletrônica. Eu apenas tinha um contrato com esse Instituto Voto Legal para dar uma assessoria, mas não sou gênio de Uberlândia. Então, até o gênio de Uberlândia já caiu fora. Engraçado também que o Valdemar Costa Neto, ele também disse que não concorda, né, com as suspeitas levantadas pela urna eletrônica e disse que também que ele triturou os documentos que tinham um tom golpista, né? Por isso que não acharam. Mas você viu como foi mudando, quer dizer, o argumento do Bolsonaro foi mudando. Primeiro, o que acharam, lembra que a primeira minuta apareceu na casa do Anderson, do ex-ministro. A primeira, não, isso aí estava lá na casa do Anderson, não sei o que é. Depois foi mudando, me deram, eu imprimi porque eu tenho problema é um documento que me deram lá para eu ler. Problema de vista, tem problema de vista. Estava lá no meu escritório do PL, mas eu não sei o que é. Depois, agora a gente fica sabendo que ele não só leu, como ele discutiu com os chefes militares essa minuta. Aí, como não tem como negar, ele diz, não, a intenção era fiscalizar, né? Não era gerar dúvida. Depois ele vai para a Paulista e diz, não, a gente discutiu sim, estado de sítio, estado de defesa, porque estão na Constituição. Bolsonaro, não está na Constituição o estado de sítio porque você perdeu a eleição. A questão é essa. Essa é a primeira minuta, né? São várias. São várias versões, porque eles foram debatendo, né, mudando. Inclusive, uma delas previa a prisão do Alexandre de Moraes e de outros ministros. Isso. Depois eles enxugaram só, entre aspas, para prender o Alexandre de Moraes. Então, não era golpe? Onde está na Constituição que você pode prender o ministro do Supremo porque você perdeu a eleição, Bolsonaro? Não dá, né? É um negócio impressionante. Eu já vi começar o debate aqui entre juristas, não é entre nós aqui, entre juristas. Se com esses depoimentos conhecidos agora, liberados pela Justiça, se nós temos que esperar até o final do processo ou se seria necessário prender o Bolsonaro antes. Tem juristas já debatendo esse tema. Pois tem, inclusive o Walter Mairovich, né, que é do UOL, querido Walter Mairovich, que enfim, faz análises muito boas. Ele disse que, na verdade, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro é mais do que necessária. Ele deu essa declaração durante o All News dessa sexta-feira
E aí ele disse o seguinte: eu estou vendo só do aspecto jurídico, mas acho que ele continua a tentar esse golpe, ele não parou. Talvez o que o Moraes fez ao mostrar tudo isso foi que o Bolsonaro continua tentando, agitando, perturbando, tirando a tranquilidade não só do governo, mas de todos nós. Veja o que ele fez na Paulista, veja como continuam as redes sociais. Eu achei muito interessante essa análise do professor Walter Maior. E de um jurista que costuma ser muito moderado. Ele sempre diz, não, peraí, não pode ser como na Lava Jato, que saia prender arrebentando a cada minuto. Então, de um profissional, de um estudioso. Porque ele diz, diante desses depoimentos todos, gente, agora não tem mais motivo para segurar a prisão preventiva do Bolsonaro. Porque é como se fosse um crime continuado. O Bolsonaro tentou, coordenou a quadrilha que estava promovendo a tentativa de golpe. Aí o Valdemar pergunta, mas vamos prender só por causa disso? Ora, só porque ele quer dar um golpe, rasgar a Constituição, prender os opositores? É bastante, né? Então, mas a questão é, vai esperar o processo ou se é um crime continuado, ou seja, ele continua agitando, continua ameaçando, continua chantageando, botando gente na rua, tentando aterrorizar o Supremo Tribunal Federal, ainda que agora não use mais as palavras que ele usava em 2021 e 2022. Então, o argumento do Maiorovic é prisão preventiva por atentar contra a ordem pública. É uma tese jurídica, não é uma tese política, é uma tese jurídica levantada nesse momento pelo Walter Maiorovic. Adiantar. Então, vai começar agora esse debate. Bolsonaro preso logo ou espera o final do processo? Vamos levantar esse debate também com o Luiz Nassif, mas antes disso eu queria só ressaltar aqui que o próprio presidente Lula já resolveu se manifestar, já alfinetou o Jair Bolsonaro, né? Ele estava num evento no Rio Grande do Sul e disse que a democracia está em risco. E acho que também casa com o que a gente está falando. Bate com a... Vamos assistir esse vídeo para a gente chamar o Luiz Nassif para conversar com a gente? Vamos assistir. É aqui o Bolsonaro, que eu não queria falar o nome dele, mas é a negação. Até hoje ele não reconhece a derrota dele. Até hoje não reconhece a derrota. Outro dia ele fala, eu não sei como perdi. Ele não sabe como perdeu, porque ele gastou quase 300 bilhões de reais e achava que não ia perder, e perdeu. Então, quando eu, aos meus 78 anos de idade, jovem, bonito, olho para o mundo, eu vejo a democracia correndo risco. Foi ótimo, né? A autoestima do Lula é um negócio impressionante. Jovem e bonito. Muito bonito. Bom, muito Mas bom. Voltando ao Dr. Walter, né, Só vamos chamar o Luiz Nassif? Chico, aí você... o Nassif é bem melhor, por favor. Mas aí você continua, a gente traz ele para conversa, para conversar junto com a gente. Boa noite, Nassif, bem-vindo. Abração, pessoal. Vocês estão falando Walter Maiorovic, eu estava vendo aqui Miguel Reale Júnior, gente. Também falou a respeito disso? Se pronunciou, Nassif? Sim. Então, o Miguel Reale Júnior é inacreditável. O pai era um conservador, integralista. Conta pra gente. Eu já tô... Não, ele falou que tudo que viu até agora, ele não quer ser chato, não, mas é apenas preparativo para golpe, não teve Nassif, mas ele até, numa vírgula, lá no fim do parágrafo, ele diz ainda que para o personagem que eu achei até uma fala contundente, que ele diz que pelo conjunto da obra, juntando com a quebradeira do 8 de janeiro, podemos entender como uma tentativa de golpe mais acentuada. Assim, no finalzinho, ele até que faz um... E o Reale? Ele fala isso. Eu não vi o finalzinho. Lá no pé da matéria, como a gente dizia antigamente, ele solta que pelo conjunto e você associando a todos esses depoimentos ao que acontece no 8 de janeiro, teria motivo para carimbar o golpe. O cara chegar com 3 projetos aí de golpe, pressionar o comandante do Exército para pôr a tropa na rua, pressionar o comandante da Aeronáutica e da Marinha, isso não é nada. É inacreditável. Agora, Não, eu ia te perguntar isso, como é que você acha que fica esse timing político e jurídico, né? Você acha que caminha para uma prisão antecipada? O Bolsonaro vai ter força para reagir? Como é que você avalia depois dos depoimentos virem à tona?
Hoje o único fator aí que pode mudar um pouco a questão é o fator político. O pessoal fala não querer transformar em vítima, tudo. Você está mais que comprovado aí, e não é o único crime, hein? Você tem a questão das joias que estão vindo por aí. Um ponto relevante que nós estamos apontando há muito tempo, a questão da Marielle. A questão da Marielle, um conjunto de indícios que nós publicamos lá, fortíssimos. Não dá para dizer que foi ele que ordenou, mas que ele acompanhou. Então, não tem jeito, né? Do ponto de vista jurídico, aí, ele tinha que estar preso. Ele tinha que estar preso aí, porque ele continua fazendo agitação, ele continua colocando gente na rua. Agora, do ponto de vista político, tem as análises aí, se vai criar um mártir, tudo. Agora cá para nós, hein? O cara planeja um golpe, é o valente de turma. O Freud já analisava isso, né? Que nem aquele cara de torcida organizada, quando está cercado pelos torcedores, ele é o valente, vai na frente, manda... Ele achava que ele estava com as Forças Armadas, quando percebeu que não estava, entra em depressão. Olha, gente, eu vou dizer, você tem as duas maiores humilhações que esse país já teve, ver que o destino dele já ficou nas mãos de um cara do nível do Bolsonaro e do nível do Sérgio Moro, né? É inacreditável como que é um país fraco institucionalmente, a ponto de pessoas medíocres como essa aí conseguirem... Agora, os depoimentos são definitivos, né? Não tem como, não tem como. Agora, não tem saída, né, Nassif? Não tem, né? Agora é comandante de exército, comandante de aeronáutica, isso é a tacada final, né? A tacada final, né? É um conjunto de depoimentos aí arrasadores, são depoimentos que não conflitam entre si. Tem mais depoimentos aí daquele primeiro delator lá depois disso, né? Então é um conjunto aí que não dá nenhuma margem a dúvida. Agora é impressionante como a Marinha se acanalhou, né? É. A Marinha se acanalhou. Não só esse almirante aí que não quis passar o cargo aí. Você tinha duas figuras chaves aí no programa nuclear brasileiro aí, que era um cara que era assessor, Flávio Rocha, e mais o ministro de Minas e Energia aí, que eu conversei com o almirante Otton aí, o almirante Otton foi preso, humilhado por questões políticas, não apareceu um colega para defendê-lo. E eu conversei com ele tempos atrás, ele falava, poxa, como que meus colegas se entregam à ultradireita assim, deixando de lado o projeto da Marinha aí, que era muito mais importante do que posições políticas ocasionais, né? A Marinha aí, ela sai mal, né? Você pega o próprio ministro da Aeronáutica, ele enchia o saco com o Twitter dele lá, com as posições políticas dele, mas na hora do vamos ver, ele manteve o legalismo aí, né? O legalismo. Mas agora cá para nós, é um trabalho feito aí pela Polícia Federal, pelo Alexandre Moraes, fantástico, que eu acho que vai se completar agora com essa questão da Marielle. A Marielle é episódio-chave aí para entender todo esse processo. E tá independentemente do Alexandre de Moraes, inclusive, né, Nassif? Já tem a delação lá do assassino, né, do Rony Lessa, porque a Marielle, é a partir da Marielle que você tem o pacto entre o Jair Bolsonaro e o Braga Neto. Sim. É a partir da Marielle. Porque o Braga Neto era interventor do Rio, né, Nassif? Isso. E a suspeita, que você conversava com alguns delegados do Rio, a suspeita é que a morte da Marielle, a intenção foi avacalhar a intervenção. Por quê? Porque você tinha Bolsonaro e Hamilton Mourão, que eram radicalmente contra a GLO, porque achavam que era uma parceria do comandante do Exército, lá, do Twitter, lá, o Vilas Boas. Isso. Do Vilas Boas com o Temer. Ele achava que era um acordo do Vilas Boas com o Temer para ter uma eleição sem Lula. Então, eles dão declarações bombásticas contra a intervenção. Uma semana depois, tem a morte da Marielle. Visando, é o mesmo padrão que eles usam para o Rio Centro, é o mesmo padrão para a tentativa de jogar bombas lá em bancas de revistas ou em gasodutos, aí quando começa
havia abertura política, é o mesmo padrão. E a ideia era desmoralizar a GLO. Tanto que um mês depois o Braga Neto falou, nós já temos aí a indicação de quem são os mandantes, mas eu não quero falar nada para não me precipitar e tudo. Daí tem uma aproximação, o Vilas Boas faz uma aproximação entre o Bolsonaro e o Braga Neto, e quando chega no comecinho de janeiro, lá o Braga Neto assume o cargo de ministro mais influente do governo Bolsonaro como ministro-chefe da Casa Civil. E tem a famosa frase do Vilas Boas, o Brasil deve tudo a 3 pessoas, Bolsonaro, Braga Neto e Sérgio Moro. Então, o caso Marielle está no centro desse arranjo que aproxima o Exército, através de Vilas Boas, aí, do Bolsonaro, e acaba sendo aí a Batalha das Malvinas aí do Exército, né, com essa avacalhação aí. Eu acho que nunca passou, não tem na história da República uma avacalhação igual. Fizeram coisas piores. Mas você nunca teve, desde Aragarças, no tempo do Juscelino, que você não tinha generais aí dando depoimentos e, com toda certeza, indo em cana, né? Indo em cana. Pela primeira vez. É um jogo. É um jogo enrolado, né? Agora tem muito que caminhar ainda, né? Essa questão do Lula aí de impedir não a celebração, mas impedir comissão de mortos, ou impedir que se planteie os mortos aí no dia 31 de março, tudo também dá um pouco de desânimo também, né? Mas ele tem que se equilibrar, A gente estava fazendo a leitura aqui, Nassif, só para a gente talvez encerrar, porque eu estou vendo que o tempo, a Gabi já me olha aqui, quando a gente vê esses depoimentos tão fortes dos comandantes militares, né, talvez uma tentativa de circunscrever assim, olha, os próprios militares vão jogar na fogueira alguns dos seus e o Lula e o governo poupam a instituição, né? Fica muito claro esse jogo, né? A hora que a gente vê os depoimentos. Tem razão. Rodrigo Nassif, o Lula chega a citar de forma explícita o 8 de janeiro. O que interessa é o 8 de janeiro. O que interessa é acabar de desmontar o 8 de janeiro. Mas cria um desgaste com as famílias. Sim. Embora você não vá... Tem um ponto muito interessante aí que o pessoal fala, mas a primeira vez que o Lula deu ordem lá para o comandante do Exército, ele tinha por obrigação, o Bolsonaro, tinha por obrigação prender o Bolsonaro Mas não, se eles atuam de alguma maneira antes, enquanto o Bolsonaro é presidente, o Bolsonaro simplesmente ia demitir, que nem ele fez com o Estado-Maior em 7 de setembro, e colocar outros. Então, eles agiram da forma correta, não aceitaram o golpe, não falaram nada, aí ficaram na sua lá, mas sem deixar o golpe. E no momento correto aí, o general, o comandante do Exército, disse que se recebesse a ordem, ele prendia o Bolsonaro, né? Então, eles agiram estrategicamente. Eu acho que foi o primeiro caso aí, em muitos anos, em que você vê general agindo estrategicamente, não a la Pazuello, viu? É isso, Nassif. Obrigada por hoje, querido. A gente estava aqui com saudade de conversar contigo. Um abraço, até uma próxima. Obrigado, Nassif. Abração, gente. Boa noite, querido. Bom, gente, hoje foi denso, hein? Muito Vamos depoimento. continuar aí no final de semana digerindo. 1h30, nada para... Todos esses depoimentos, levantar outros pontos, porque ainda são muitos documentos, então tudo isso está sendo levantado, né, minuciosamente, linha por linha. Na segunda-feira, com certeza, a gente vai ter muito mais a conversar a respeito disso. Vamos falar também sobre a nova produção exclusiva do ICL, né, o Máquina de Moer Reputações, que está sendo um sucesso. Já é a série mais assistida, inclusive, da nossa plataforma. Todo mundo assistindo, entendendo quais são as táticas da extrema-direita para atacar a imagem simbólica, né, de grandes personagens da nossa democracia, dos direitos humanos. São 4 episódios em que a gente aborda a tentativa de destruição do legado da Maria da Penha, Marielle Franco, também o Paulo Freire. A gente tem o trailer dessa produção. Vamos assistir. Paulo Freire se tornou o maior alvo dos ataques de ódio dos extremistas. É preciso lembrar quem foi Paulo Freire e defender o legado de luta dele por um país mais justo.
Não perca o episódio final de mais uma produção original ICL, Máquina de Moer Reputações. Paulo Freire, o homem que ensinava, vai mostrar por que um educador nordestino se tornou o bode expiatório do ódio da extrema-direita e como as histórias falsas que contam sobre ele favorecem aos poderosos. A mais nova série documental do ICL está disponível na íntegra, só para assinantes. Acesse icl.com.br e faça agora a sua assinatura. Entrando também na nossa plataforma, né, entrando para o ICL, você assiste na íntegra aquela entrevista do Eduardo Moreira com a Maria da Penha, que a gente exibiu no último domingo. Também os mais de 250 conteúdos exclusivos, todas as aulas que a gente tem, que a gente promoveu, como a do Renato Freitas, também Domênico De Masi, né, Eduardo Marinho, Noam Chomsky. Então, você pode entrar para a nossa plataforma assinando por meio do ICL N2.com.br, fazendo assinatura para ter acesso a todos esses conteúdos, inclusive a nossa série, o nosso original exclusivo. Vamos nessa, minha gente. Sextou agora, né? Agora sim. A série em cima da notícia, né? O Nassif tinha acabado de falar da centralidade do caso da Marielle, e a Marielle é um dos temas centrais dessa série também. Então, é porque a gente não dorme no ponto aqui, na série, muito né? bom. É isso. Nossa Muito equipe bom. está sempre... O próximo ataque da extrema-direita vai ser as Forças Armadas. Então vamos fazer também uma série. Ó, já fica a dica aí, hein, gente? eles chamam de Para nossas generais produções melancia. especiais. Eles chamam de generais melancia, verde, amarelo por fora e vermelho por dentro. Vai ser o próximo alvo, né? Virou tudo comunista para eles. O Xandão virou comunista para eles. Nossa, gente, Olha que quadro da história vivemos. Vamos nessa então, queridos. Obrigada por hoje. Chico Sá, Rodrigo Viana, sempre um prazer ter vocês aqui ao meu lado às sextas-feiras. Segunda-feira estaremos de volta aqui a partir das 7 horas da manhã com o Leandro Demore no Desperta, e na sequência a gente continua com a nossa programação, que vai até meio-dia, meio-dia e 30, ali no horário de almoço com o Rolê ICL. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Hoje é sexta-feira, então juízo, mas nem tanto. Valeu, tchau, gente. até semana que vem. Obrigado. Tchau. Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos no pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo.